Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o economista José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, sobre agronegócio, soberania e meio ambiente. Muito bem, pesquisador, nós estamos falando no primeiro bloco sobre a questão dos transgênicos. Bom, na Hungria, onde é proibido o uso de sementes geneticamente modificadas, o governo tem a prática de fiscalizar e até de destruir sistematicamente lavouras que utilizam tais produtos. Uma multinacional norte-americana que produz essas sementes e o agrotóxico que as acompanha tem sido alvo, inclusive, de jornadas de protestos no mundo inteiro. Por que então que no Brasil esse assunto aparentemente ainda não ganhou a devida importância? Bom, eu acredito que o Brasil está atrasado na discussão. Tá? A Argentina começou o seu plantio de soja transgênica já no ano de 1996. O Brasil foi fazer o primeiro plantio de forma ilegal, com contrabando de semente vinda da Argentina, já em 97. Nós demoramos de 97 até 2002 para decidir a plantação dos transgênicos. Então eu acho que há uma resistência grande dentro da sociedade brasileira, mesmo porque a sociedade brasileira ela é muito heterogênea. Tá? Então é difícil, né, comparar a Hungria, que é um país muito pequeno, com um país de dimensões continentais como é o Brasil e com todas as suas complexidades. Tá? Então esse é um primeiro ponto, mas eu acho que a gente tem que avançar mais e tem que ser mais rápido com esses avanços. Bom, no ano passado foi aprovado o novo Código Florestal, inclusive sob protestos de ambientalistas. Defensores do projeto argumentaram que bandeiras ecológicas não podem aí se opor muito fortemente ao desenvolvimento econômico. O senhor concorda que precisamos fazer concessões ambientais em nome do desenvolvimento econômico ou é preciso impor limites mais rígidos ao desmatamento, por exemplo? Veja, impor limites mais rígidos depende de um estudo mais aprofundado sobre essas questões. Então eu não posso chegar aqui e falar que é necessário impor limites mais rígidos. O fato é o seguinte, o Código Florestal é um primeiro passo em direção a criar regras dentro do sistema. Tá? Então eu não vejo isso como uma coisa ruim. Então eu acho que é uma coisa que vem para criar regras. De certa forma, essas regras que vão ser criadas vão estabelecer talvez menos áreas para serem produzidas por alimentos, tá? Em algumas regiões. Você pode ter uma redução dessas áreas. O que acontece com o código é que ele está prejudicando uma parcela de agricultores familiares, que tem uma área menor. E aí, dependendo dessas regras que são criadas, você pode inviabilizar essa pequena produção. Mas o fato é o seguinte, você tem que ter regras dentro do sistema. E o Código Florestal é um primeiro passo para você caminhar numa produção mais sustentável e que não venha degradar o meio ambiente para as gerações futuras. Talvez até o fato de os pequenos produtores rurais não terem aí muitos representantes no Congresso Nacional tenha contribuído para que aspectos relacionados às dificuldades que eles vão enfrentar não tenham sido contemplados no Código Florestal. O senhor concorda? Em parte pode ser pelo fato deles serem mais desmobilizados em comparação àqueles produtores maiores, tá? Mas eu não vejo eles tão pouco representados. Então, por exemplo, em 1999 foi criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que trata de questões específicas da agricultura familiar. Quando a gente analisa o Censo Agropecuário de 2006, a gente vê o seguinte, que há uma concentração produtiva muito grande. Então, 0,5% dos estabelecimentos agropecuários geram 50% da produção. E a gente vê uma grande maioria, né, gerando menos de 4% da produção. Então veja, há uma discrepância. Quando a gente analisa esses dados no espaço geográfico brasileiro, a gente começa a perceber que existem concentrações locais, por exemplo, no Nordeste. Então o governo brasileiro tem que ter políticas diferenciadas para aquela região. É óbvio que a política que vai ser adotada por um agricultor que está no Nordeste com questões climáticas totalmente diferentes das demais regiões, tá?
por exemplo, no Centro-Oeste, vai ser diferente. E também não dá para comparar o agricultor familiar do Sul com o agricultor familiar do Nordeste. Existem questões muito díspares nessas regiões. Então eu acho que o censo mostrou isso. É uma preocupação muito grande, porque nada mais, nada menos, são quase 4 milhões de estabelecimentos agropecuários dentro dos 5,1 milhões de estabelecimentos totais que estão nessas condições. Então veja, é preciso ter uma política de inclusão produtiva para esses agricultores. E essa política passa por discutir educação rural e extensão rural. Sem pensar na educação e na extensão, não tem como eu transferir tecnologia. A Embrapa pode criar tecnologia, os institutos de pesquisas regionais podem criar novas tecnologias, mas se aquele que está na ponta não consegue absorver essa tecnologia, não tem como fazer os ganhos de produtividade necessários à incorporação produtiva desses agricultores. Bom, um dos ramos da indústria que mais produz trabalhadores lesionados pelas condições de trabalho é os frigoríficos. Recentemente, alguns limites até foram impostos pela ação do Ministério Público do Trabalho e sindicatos de trabalhadores que atuaram junto a importadores estrangeiros e organizações internacionais como a OIT. Bom, o senhor diria que está faltando ações do Estado no agronegócio? Ou estamos aí meio que fadados a ter que continuar assistindo à teoria do desenvolvimento a qualquer custo, funcionando até como uma espécie de política referendada pelo Estado? Bom, essa questão é o seguinte, você tem que ter regras, essas regras têm que ter questões sanitárias, tem que ter regras do manejo da produção, etc. Tá? Se você foge das regras, é óbvio que o Estado tem que intervir, e aí, pela lei, tá? E aí tem que implicar as multas, as sanções necessárias. O fato é que não dá para eu generalizar e falar que isso acontece com todos. Tá? Então eu acho que existe uma parcela da produção de carnes bovina, suína e até mesmo de aves que tem um planejamento produtivo considerado dos melhores padrões internacionais. Agora, é óbvio, você também tem aqueles que não têm esses padrões de excelência. Tá? Aí sim o Estado tem que regular. Agora, tem que regular com regras. Agora, cabe ao Estado ter fiscal, cabe ao Estado ter infraestrutura para coordenar toda essa situação. Muito bem, pesquisador, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, só um instante.